aí, caros alunos da Escola Graciema, vamos para mais uma videoaula, porque é hora da história. Vamos lá? Caros alunos, tudo bem com vocês? Espero que todos estejam bem. Eu sou o professor Lucas, professor de História, e hoje iremos para mais uma videoaula. O tema da aula de hoje é Revolução Industrial para oitavos anos. Esse tema, inclusive, eu já até trabalhei em sala de aula, mas vamos fazer uma revisão do mesmo para a gente, depois, a partir da próxima semana, reiniciar, iniciar novos temas para as nossas próximas aulas, ok? Então vamos começar. Primeiro, o que seria revolução? Então vamos lá, vamos entender primeiro o que significa a palavra revolução. Nós sabemos, é claro, que a Revolução Industrial é um momento na história da humanidade em que houve uma grande mudança, principalmente no que se tem referência à economia, às formas de produção. Mas vamos entender primeiro o conceito de revolução. Quando nós falamos de revolução, nós estamos falando de algo que altera ou transforma estruturalmente. Ou seja, vou dar um exemplo simples aqui. Vamos supor que o seu pai vai fazer uma reforma na sua casa. E ele diz assim, olha, eu preciso pintar aquela parede. Ao pintar aquela parede, ele não fez uma revolução, ele fez uma reforma. Ou seja, ele não precisou quebrar toda a casa, refazer a casa. Ele alterou alguma coisa na casa, algum elemento, algum componente. Entretanto, ele não alterou a estrutura da casa. Com a revolução, também é dessa forma, na sociedade funciona dessa maneira. Revolução é um movimento que altera a estrutura, que altera profundamente a sociedade. Então, quando nós falamos de Revolução Industrial, nós estamos falando de um momento histórico, de um fato histórico, de um processo que alterou para sempre a estrutura social, política, econômica e cultural da sociedade. Essa revolução, como vocês já bem sabem, aconteceu na Inglaterra. Para quem não sabe o que é Inglaterra, Inglaterra é um país que fica situado na Europa, ok? Então, a revolução aconteceu na Inglaterra. Quando aconteceu essa revolução? Lá no século XVIII. Sobre esse século aqui, é importante a gente entender que o século XVIII também é conhecido como o século burguês, o século das revoluções, porque nesse século muita coisa aconteceu relacionada às mudanças promovidas pela burguesia. E vamos para mais um conceito então. Aconteceu na Inglaterra a Revolução Industrial, que foi promovida por uma categoria social que a gente chama de burguesia. Muitos de vocês já devem ter ouvido falar da burguesia. E o que é a burguesia? Burguesia, de uma forma bem simples, são os comerciantes, os donos de empresas, os grandes empresários, os capitalistas que surgiram lá no finalzinho da Idade Média, quando o servo saía do feudo, ia para uma vila, ia para um lugarzinho que eles chamavam de burgo e ali começavam a fazer comércio e a enriquecer. Ou seja, o burguês é o que a gente chama hoje de empresário. É o dono de uma propriedade privada que dela se extrai riqueza a partir da exploração de uma mão de obra. Tudo bem? Então a Revolução Industrial aconteceu lá na Inglaterra, alterou drasticamente a sociedade e foi promovida pela burguesia. Bom, vamos a algumas outras coisas. Se foi uma revolução, essa revolução aconteceu em que setor da sociedade inglesa? Nas indústrias. Vou desenhar aqui a nossa indústria, para ficar mais fácil da gente entender, de vocês entenderem, na indústria. Tá, professor, mas o que é uma indústria? Professor, a indústria sempre existiu? Sim, indústria sempre existiu.
assim, professor? Sempre existiu. Vamos ao conceito. Indústria é qualquer espaço que acontece transformação. Transformação do quê? De matéria-prima em um produto. Ou seja, lá na pré-história, por exemplo, quando os hominídeos pegavam um minério, pegavam uma pedra lá, e dessa pedra ele colocava num forno e criava um metal. Nada mais, nada menos, ali havia uma indústria, ou seja, havia uma técnica, havia um espaço que transformava a matéria-prima, nesse caso o minério, em um produto chamado metal. Indústria sempre existiu. Indústria não é algo inédito, exclusivo da Revolução Industrial. Agora, o que vai acontecer na Revolução Industrial é que essa indústria vai ser alterada drasticamente. Por que, professor, que essa indústria foi alterada drasticamente? Até o século XVIII, ou seja, até chegar o século XVIII, todo tipo de produto, toda matéria-prima era transformada através das mãos. Ou seja, se eu precisasse de um sapato, esse sapato teria que ser produzido manualmente. Se eu precisasse de um pão, o pão teria que ser produzido manualmente, ou seja, utilizando as nossas mãos, até o século XVIII. Isso a gente chama de artesanato e depois manufatura. Qual é a diferença entre os dois? Vamos lá, eu vou desenhar para vocês para a gente saber a diferença. O homem começou as primeiras indústrias a partir do artesanato. O que é o artesanato? É feito à mão e a pessoa que produz sozinha, ou seja, ela sabe todo o processo de produção. O que isso significa? Um artesão, por exemplo, alguém que produz balaio, ela sabe desde a retirada da matéria-prima, que é o bambu, lá da moita de bambu, né, de onde tem esse bambu, até a produção do cesto de balaio, ou seja, do balaio. Ele faz tudo sozinho. Na manufatura já acontece um pouquinho diferente. Na manufatura continua sendo produzida à mão. Essas manufaturas surgiram principalmente lá no século XV para o século XVI. E é produzida à mão, só que em etapas. Essa questão da etapa é o início da indústria moderna. Porque se vocês perceberem, a indústria hoje era dividida em etapas, né? O cara não simplesmente pega um carro, sai produzindo esse carro do nada e ele sozinho produz o carro inteiro. Obviamente que não. O carro é dividido em etapas. O que acontece é que na Revolução Industrial, isso aqui é rompido, ou seja, surge um novo tipo de meio de produção, de forma de produção, que a gente chama de maquinofatura. Ou seja, os produtos continuam sendo produzidos em etapas. Entretanto, agora com o uso de máquinas, ou seja, as mãos deixam de ser tão importantes assim dentro das indústrias e as máquinas passam a ser mais importantes dentro dessas indústrias. Essas etapas e essas máquinas dentro de um lugar, de um espaço, vão ser chamadas de fábricas. Ou seja, a fábrica é uma indústria. Só que a fábrica é uma indústria que tem máquinas. Nem toda indústria vai ser uma fábrica, porque a indústria pode ser um espaço que tem artesanato, pode ser um espaço que tem a manufatura. Então, indústria é onde produz, transforma. Fábrica é uma indústria onde produz, transforma, mas que tem as máquinas. Ficou entendido isso? Deu para entender isso aqui para vocês? Vamos só ir mais em algum ponto aqui. Por que, professor, que surgiu justamente na Inglaterra? Então vamos pensar o seguinte:
A Inglaterra sofreu um processo importante dentro da história dela, que ficou conhecida como acumulação primitiva de capital. O que significa isso, meu Deus? Acumulação primitiva de capital. A Inglaterra juntou muito dinheiro com o passar dos anos, principalmente com alguns acordos muito desiguais que eram feitos com Portugal. Como assim, professor? Por exemplo, o ouro que saía daqui do Brasil ia diretamente para a Inglaterra. Então a Inglaterra foi juntando, foi acumulando, primitiva porque demorou muito tempo, de capital, ou seja, de riqueza. Então foi acumulando, 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 chegou no momento que já não sabia o que fazer com esse dinheiro e começou-se a investir em invenções, em indústrias, em máquinas e nas fábricas. Esse é um dos fatores importantíssimos pelo qual a Revolução Industrial aconteceu na Inglaterra e não em outros lugares. Um outro fator, por exemplo, é a presença de carvão mineral na Inglaterra. Tanto é que o carvão mineral é o que vai movimentar essas máquinas, essas fábricas, ok? Pessoal, hoje nós ficamos por aqui. Espero que vocês tenham entendido, tenham gostado da aula. Muito obrigado a todos pela atenção e até a próxima. Abraço! E aí, pessoal, acharam que havia se livrado de mim, não é? Mas fiquem atentos às atividades, mandem as atividades pelo WhatsApp, façam no DemandaNet e sigam as orientações que o professor passar para vocês. Um grande abraço e até a próxima!